Gonê produziu uma peça brilhante, 40 páginas, e também fez observações que são fundamentais para o nosso futuro. Vamos lá. Vamos lá, em sua manifestação, Paulo Gonê, procurador-geral da República, deixou claro que não punir o golpismo implica investir na instabilidade da democracia. A punição, disse ele, é um imperativo de estabilização do próprio regime e opera como elemento dissuasório contra o ânimo por aventuras golpistas. Vamos ouvir. É chegada a hora do julgamento pela mais alta corte do país, em que a democracia no Brasil assume a sua defesa ativa contra a tentativa de golpe apoiado em violência ameaçada e praticada. Nenhuma democracia se sustenta se não contar com efetivos meios para se contrapor a atos orientados à sua decomposição belicosa, ultrajante dos meios dispostos pela ortodoxia constitucional para dirigir o seu exercício e para gerir a transição do poder político. A ordem disposta na Constituição dispõe de meios institucionais para atalhar investidas contra ela própria e o seu espírito. O controle de constitucionalidade é uma dessas formas, suficiente tantas vezes para remediar desvios jurídicos da estrutura da ordem. Nenhuma providência jurisdicional, contudo, é de valia contra a usurpação do poder pela força bruta, que aniquila a organização regular, desejada e arquitetada pela cidadania, expressa pelo seu poder constituinte. Para um pouco, Pedro. Para um pouquinho. A fala do Gonê é importante para quem, como eu, gosta do direito. Nós temos mecanismos institucionais no Brasil para conter arroubos autoritários. Por exemplo, o Supremo faz o chamado controle de constitucionalidade de matéria votada pelo Congresso, de ações do Poder Executivo, e aquilo que não está de acordo com a Constituição, o Supremo interrompe e há os atores qualificados para pedir que o Supremo avalie essa intervenção, que avalia a constitucionalidade de atos do Poder Executivo, de leis votadas pelo Poder Legislativo. Nós temos isso. Nós temos um Código Penal também, que, aliás, não está aí, que eu cortei para ficar um pouquinho mais curto, mas o procurador lembrou, para crimes, inclusive aqueles que atentam contra a ordem democrática. Então, nós temos um sistema para fazer valer a nossa Constituição. Agora, vale bene, Arthur, e se vem o golpe? E se o golpe é bem sucedido? Porque aí vem sempre aquela conversa. Tentativa agora é crime? É. Que se a tentativa não for crime, o golpe, vale bene, é que não será. Que o golpista estará no poder. E é a nossa brincadeira de sempre. E para onde vamos nós? Discutir Platão onde, Arthur? Na caverna do Unhudo. Na caverna do Unhudo. Naquela do Platão não, que as pessoas ficavam presas. Sim. A nossa não, no Unhudo fica todo mundo solto. Né? Então isso é fundamental. Nós temos um sistema eficaz para avaliar a constitucionalidade de decisões do Poder Executivo, de votações do Legislativo.
Agora, contra a força bruta, bem, aí então a gente precisa ver como agir. Será que dá para tolerar? Vamos seguir com o Gonê. Paulo Gonê chamou atenção para o papel central que teve. Põe o resto do vídeo. Tem um vídeo ainda, é verdade. Pela ameaça do poderio armado ou pela sua efetiva utilização, efetivamente não há o que a ordem derruída possa juridicamente contrapor. A defesa da ordem democrática, contudo, acha espaço no direito democrático para se reafirmar, avantajar e dignificar quando o ataque iniciado contra ela não se consuma. Nesses casos, atua o Código Penal no capítulo dos crimes contra as instituições democráticas. Punir a tentativa frustrada de ruptura com a ordem democrática estabelecida é imperativo de estabilização do próprio regime, opera como elemento dissuasório contra o ânimo por aventuras golpistas e expõe a tenacidade e a determinação da cidadania pela continuidade da vida pública, inspirada no protagonismo dos direitos fundamentais e na constância das escolhas essenciais de modo de convivência política. Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem, como mostram relatos de fato aqui e no estrangeiro, recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco um modelo de vida civilizada. Não se pode admitir que se puerilizem as tramas urdidas e postas em prática por meio de atos coordenados e sucessivos, conducentes à perturbação social, à predisposição a medidas de força desautorizada constitucionalmente, à materialização da restrição dos poderes constitucionais e à ruptura com preceitos elementares da democracia, como o respeito à vontade do povo expressa nos momentos eleitorais. Ora, é isso, não é? Houve a tentativa? Houve a tentativa. E o Código Penal pune a tentativa. Não fazê-lo é pedir para que aconteça de novo, não é? O Gonê seguiu com uma observação muito importante sobre o papel do Jair Bolsonaro. Vamos lá. Sim, Paulo Gonê chamou atenção para o papel central que teve Jair Bolsonaro na trama golpista e destacou que quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Vamos ouvir. O presidente da República, comandante maior das Forças Armadas, reuniu os mais altos militares das três forças para dar-lhes a conhecer seus planos. Logo mais, o ministro de Estado da Defesa, ele mesmo, convocou os comandantes militares para revelar-lhes a estratégia a ser adotada. Repare-se bem que a reunião não se deu para que os comandantes tivessem ciência do grave ato, a fim de que a ele resistissem energicamente. Não. Foram convocados para aderirem ao movimento golpista estruturado. Foram então expostos a minutas de decretos que estatuíam providências estapafúrdias para a normalidade constitucional a serem tomadas em detrimento das competências do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e do processo sucessório do Executivo. Basicamente, fixava-se que o então presidente da República prosseguiria à frente do governo do país e se impediria a posse e o exercício do cargo pelo candidato que a população escolheu. O comandante da Marinha chegou a assentir ao convite para a intervenção no processo constitucional de sucessão do Executivo. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Pode parar, Pedro. Olha, parabéns ao Paulo Gonê pela síntese
Quando o presidente chama os comandantes militares com uma minuta pronta para ser executada o processo de tentativa de golpe, o processo criminoso já está em curso. Lembrando que o Código Penal pune a tentativa de golpe, mais uma vez. Que isso fique claro, que tem muita gente querendo fazer confusão por aí. Não é? E muitos querem esquecer que havia, vamos para o item 7, havia, o Arthurzão, Sim. um plano sinistro. O Procurador-Geral da República deu relevo ao plano sinistro, que previu assassinato de autoridades e para a mobilização de entes do Estado brasileiro em favor do golpe. E disse que, com todas as letras, aliás, existem provas. Ao lado disso, a organização criminosa atuava em setores de inteligência para monitorar populações e autoridades, a fim de viabilizar etapas do movimento golpista. Ao tempo do segundo turno das eleições de 2022, agentes na Polícia Rodoviária Federal mapearam localidades em que o candidato da oposição somara a mais expressiva votação no Nordeste, com vistas a criar barreiras artificiais a que esta população conseguisse aceder aos postos de votação. Paralelamente, se punha em execução o sinistro plano de prisão e eliminação do ministro do Supremo Tribunal Federal, que presidia o Tribunal Superior Eleitoral, bem como dos candidatos eleitos à presidência e à vice-presidência da República. Essa etapa do golpe foi minuciosamente planejada, com descrição escrita de estágios e de finalidades. O infausto projeto foi desenvolvido em seguida à reunião expositiva que os seus executores mantiveram com o candidato à vice-presidência, com ele debatendo o financiamento necessário, que afinal foi obtido. O plano... Para um pouquinho, pode parar, Pedro. Olha, não é impressionante quando a gente ouve o Procurador-Geral Paulo Gonet, um homem de uma seriedade extraordinária, com base nos fatos, nos autos. Quando a gente ouve isso, plano de assassinato, confesso, hein? Confesso que um governador de estado como Tarcísio e outros, e lideranças políticas, falem em anistia. Anistia também para quem planejou matar. Quem? Ah, o presidente, o vice, um ministro do Supremo. É espantoso, mas isso está aí. Isso está aí.